como que a queda afetou o nosso relacionamento com Deus, que é justamente o que nos afasta desse santo lugar, dessa intimidade com o Senhor, desse lugar especial para o qual eu e você nós fomos criados. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. Eu queria pedir para alguém, por gentileza, trazer uma água para mim, num copinho, por favor. Obrigado. Gênesis, capítulo de número 3, nós vamos ler todo esse capítulo agora. Tem uns irmãos que já falaram, meu Deus, para alguns irmãos vai ser uma experiência hoje, nunca leram tanto da Bíblia de uma vez só. Aleluia, a igreja é lugar de você ter essas experiências assim, inovadoras, ler mais de 3 versículos de uma vez, vai dar tudo certo. Você lê aquelas questões do Enem gigantescas, não lê? O que é um texto desse? Vamos lá? Gênesis 3, a Bíblia diz: mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Obrigado. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus lançou-o fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Isso aí.
como que a queda influenciou ou destruiu o nosso relacionamento com Deus. Primeiramente, o que é queda? Se você é um cara ou uma mulher que gosta de modalidades esportivas, você já deve ter ouvido de queda, por exemplo, do judô. Então imagina que tem um homem aqui forte do meu lado agora, assim, ó, pá, tá aqui. E vem alguém agora dar uma rasteira nele, e ele fica estatelado no chão. É mais ou menos isso que aconteceu conosco espiritualmente. Nós estávamos firmados, fortalecidos, erguidos no Senhor. Porém a desobediência e o pecado vieram, nos deram essa rasteira marota, e nós ficamos estatelados no chão, completamente destruídos, totalmente diferentes do que como nós somos chamados a estar. A palavra de Deus, ela nos ensina que eu e você, nós fomos feitos para a glória de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já existiam na eternidade e gozavam de um relacionamento pleno, perfeito. A teologia chama isso de pericorese, essa dança do amor perfeita entre a Trindade, aonde uma pessoa da Trindade derrama amor sobre a outra. Pergunta: Deus precisava de nós para ser feliz, sim ou não? Não. Deus não precisava de nós. Não havia necessidade alguma para que Deus nos criasse. Porém, Deus, em sua soberania e graça, decidiu criar-nos. Foi uma decisão do Senhor. Apesar de já ser pleno, perfeito, completo, Deus decidiu nos criar. E por que Deus fez isso? Deus nos cria por amor e porque Ele deseja nos incluir nesse relacionamento de amor perfeito. Esse era o objetivo. Deus, Ele cria todas as coisas e coloca o homem como mordomo, como chefe sobre todas elas. O homem, ele é determinado nas Escrituras como imagem e semelhança de Deus, imago Dei. Esse termo ele remete à ideia de uma imagem mesmo. Assim como o templo tem uma imagem que aponta para uma deidade, nós na criação, a nossa presença e existência apontava para Deus. Então nós somos criados por Deus, fomos criados por Deus para a sua glória, para gozar de um relacionamento com Ele, e para que pudéssemos exercer sacerdócio real, para que pudéssemos exercer mordomia sobre todas as coisas criadas. Esse estado perfeito é o estado que nós lemos em Gênesis, no Jardim do Éden, aonde o homem, quando eu disser aqui homem, você entenda a humanidade, inclua também as mulheres aí, ok? Aonde o homem desfrutava de todas as benesses de Deus, e ele então exercia ali seu papel com plenitude. Então Deus cria cada um de nós para um relacionamento com Ele. Quando nós pensamos em relacionamento, um relacionamento bom, o que vem na sua cabeça? Vejo aqui alguns casais. Eu imagino, minha irmã, que, por exemplo, você pensa que um relacionamento bom é um relacionamento onde existe confiança. Então, eu imagino, minha irmã, que você confia que o seu varão ungido do Senhor não há de trocar bitocas com outra guria que não seja você. Existe uma confiança ali. É tipo aquele meme, quando a menina manda um zap e ele não responde e ela diz, certeza que ele está me traindo, e aí troca, mostra a imagem, ele tipo, será que o Corinthians ganha hoje? Tipo um negócio assim, entendeu? Mas um bom relacionamento, ele existe com confiança, certo? Talvez você pense também aí em companheirismo.
Talvez você, varão ungido do Senhor, tenha aí as suas expectativas de que a sua amada tope um dia, passar um dia lá com você fazendo um hobby que você gosta, nem que seja para ser cheerleader do seu jogo de futebol. Talvez você tenha essa expectativa aí, entendeu? É possível. Companheirismo. Talvez você pense aí num bom relacionamento, um relacionamento que tenha respeito, ou seja, que esteja dentro de certas convenções. Quais convenções? Se você é crente mesmo, por exemplo, algumas convenções ó, meu irmão, vamos esperar o casamento para você ter acesso a certas regiões aí celestiais. Ou então, você pode falar a respeito através da questão de, ó, nós podemos, por exemplo, eu lembro quando eu comecei um namoro, não era com a Carol, e o pai dessa moça falou assim: Pedro, é o seguinte, eu quero que você deixe ela em casa 10h30 da noite. Irmão, 10 horas eu já estava lá. Isso é respeito. Um bom relacionamento, ele também tem suas regras. E quando nós respeitamos essas regras, esse relacionamento vai bem. Porém, o capítulo 3 de Gênesis nos mostra como o relacionamento de Deus e do homem foi destruído pela falta de talvez todos esses elementos por parte da humanidade. Antes de pensarmos sobre como a queda afetou o nosso relacionamento, eu quero pensar sobre isso que eu acabei de falar. O que aconteceu para que esse relacionamento fosse quebrado? Então, na primeira verdade, eu quero deixar o seu coração é justamente essa, um relacionamento quebrado. O que aconteceu? Antes da desobediência do homem, esse relacionamento com Deus, ele era pleno. A palavra de Deus dá a entender no texto que nós lemos de Gênesis 3, que o homem trocava uma ideia com Deus no final do dia. Imagina que louco isso. Chegava no final da tarde, Deus chegava lá, Adão ia lá para trocar uma ideia com ele. Imagina que da hora. E aí, Deus, beleza? Deus, beleza. Aconteceu isso hoje, falei com Eva fez cara feia, o que eu faço, Senhor? Me aconselha, difícil essa mulher, brincadeira. Mas, aí Deus, filha, nem eu sei, brincadeira. Brincadeira. Mas Deus e o homem trocavam uma ideia. As irmãs estão injuriadas comigo. Deus e o homem trocavam uma ideia no final do dia. Eles desfrutavam em conjunto das coisas criadas. O homem, ele exercia seu papel com alegria. Mas Deus, ele disse: olha, Adão, Eva, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu já quero abrir um parênteses aqui, meu irmão. Não é uma maçã, tá? São presbiterianos, tem que parar com essa pira aí, tá? Não é uma maçã, não é uma jaca, Adão não pisou nela, tem nada a ver, tá? A Bíblia só fala que é um fruto. Mas o que esse fruto representa? O que essa árvore significa? E aqui eu quero trazer algumas possíveis interpretações teológicas para que você seja um cara, uma menina bem informado. Alguns teólogos dizem que essa árvore, ela representa uma simples descrição de obedecer ou não os mandamentos de Deus. Porém, a teologia majoritária considera essa explicação muito simplória. Ela não se adequa a todos os contextos do texto. Outra explicação, também não adotada pela teologia majoritária, é que essa árvore representava um discernimento moral, ou seja, o homem ia comer, e a partir daí, ele ia conseguir entender o que era bom ou não. Só que isso não faz o menor sentido, uma vez que o homem já sabia que não poderia comer daquela árvore. Então o homem, ele não era uma espécie de pessoa limitada ou idiotizada, não. Adão ele é demonstrado inclusive como um homem de extrema inteligência, ele deu nome a todos os animais. Então não é essa explicação também adotada. Outros dizem que se trata aqui de um conhecimento sexual, por conta do fato de que eles comeram o fruto, olhavam, perceberam que eles estavam nu, peladão, com a mão no bolso. Mas não era também. Por que não é? Porque é uma explicação também muito simplória, tendo em vista todo o contexto do texto.
O que é então que a teologia majoritária diz que essa árvore representa? É justamente o conhecimento do bem e do mal, é sabedoria, do ponto de vista de que o homem, ao tomar daquela árvore, estava gritando independência contra Deus, aonde o homem dizia: Deus, eu prefiro desobedecer ao Senhor, considerar que o Senhor está mentindo, acreditar na meia-verdade de Satanás, e agora eu vou ser o aferidor daquilo que é bom ou mal para mim mesmo. Não mais o Senhor, não mais me submeter à sua vontade, mas agora eu estou declarando independência para mim, e eu agora vou aferir o que é bom ou mal para a minha vida. De forma bem simples, explicando aqui, essa é a representação da árvore. E a serpente, ela promete então ao homem que caso ele desobedecesse ao Senhor, eles se tornariam como Deus. Só que Satanás, ele é cheio dessas malandragens. A tentação é desse jeito, jovem. Satanás, ele vem com meias verdades para você, porque perceba, no final do capítulo 3 de Gênesis, Deus fala algo que confirma o que Satanás disse. Ele fala: eles se tornaram como nós, conhecedores do bem e do mal. Só que a ideia era maior do que essa, não era só isso. Satanás, ele não deu a letra toda. Satanás, ele vira e fala meia verdade. Qual que é a meia verdade? Você vai se tornar conhecedor do bem e do mal, assim como Deus. Mas Satanás não fala, vai causar destruição na sua vida, no seu relacionamento com Deus, isso vai te levar para a morte. Não fala nada disso. O pecado faz isso com a gente também. O pecado vai virar para você e vai falar assim: viu, acessa aquele site pornô lá, que você vai ter um prazer top. E é verdade, meu irmão, você vai ter um prazer lá na hora que você acessar. Mas depois, isso vai causar destruição à sua vida, ao seu cérebro, ao seu organismo, à sua vida espiritual, vai machucar pessoas ao seu redor. Não, jovem, vai lá, pode consumir aqui, essa droga aqui, aquela droga lá, manda ver, o pessoal vai te achar o máximo. E é verdade, a galera vai te achar o máximo, e depois você vai virar o mínimo. Você vai ficar destruído pela droga. Não, meu irmão, mente para ela. Usa essa menina aí. Você vai conseguir o que você quer. E depois? O pecado, ele faz isso. Ele traz meias verdades para que a gente seja fisgado pelo seu anzol. Essa semelhança com Deus que Satanás promete levaria então a humanidade à perdição. Nós precisamos entender que é isso que o pecado quer fazer conosco. O pecado, ele não conta a história completa para mim e para você, a destruição que ele causa na nossa vida. O grande pecado do homem foi confiar mais na meia-verdade de Satanás do que na palavra de Deus. Isso é algo que você precisa ter no seu coração. Esse é o grande pecado do homem, confiar mais na meia-verdade de Satanás do que na verdade da palavra de Deus. E talvez muitas vezes nós fazemos isso. Nós também fazemos essa escolha. Gordon Wenham, um teólogo, ele diz: para o seguidor de Deus, a única postura adequada do homem, se ele quiser ser verdadeiramente sábio e levar uma vida plena, é a fé em Deus, e não uma autossuficiência declarada de conhecimento. Ao preferir a sabedoria humana à lei divina, Adão e Eva encontraram a morte e não a vida. Eu e você somos chamados a preferir a lei divina, os direcionamentos do Senhor. O texto da queda, ele nos ensina isso. O homem, ele desejou independência de Deus, mas assim como o peixe não pode ser independente da água, nós também não conseguimos ser independentes do Senhor. Esse negócio de independência não vira, meu irmão. Num bom relacionamento, esse negócio de independência não vira. Certa vez eu comecei um relacionamento com uma moça, e essa moça veio com uma aspira assim, de que ela queria ser uma mulher independente. Não, porque eu sou uma mulher independente, tal.
Eu virei para ela e falei assim: você que seja independente com outro homem, então. Comigo não. E é isso aí mesmo. Por quê? Deus não nos criou para ser independentes. A palavra de Deus nos ensina a sermos totalmente dependentes do Senhor e parcialmente interdependentes. Ou seja, eu casado com a Carol, eu dependo parcialmente dela. Por que parcialmente? Porque totalmente só de Deus. Mas eu dependo parcialmente dela, e ela depende parcialmente de mim. Esse negócio de, eu vou ser independente do meu marido, eu vou ser independente da minha esposa, cada um com a sua vida, é um relacionamento que já está rumando para dar ruim, já está caminhando para a desgraça. Nós somos chamados, quando queremos ter bons relacionamentos, a correr dessa fala da independência. Essa independência traz morte. Mas quais consequências o pecado gerou então no nosso relacionamento com Deus? Quando nós pensamos no relacionamento, nós pensamos em duas partes. Eu quero começar com o problema de Deus comigo. Diga isso, o problema de Deus comigo. 10 pessoas disseram, aleluia. Vamos lá. 1 João 1,5 diz: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. Deus não comunga com o pecado. Deus tem um problema com você, que é o pecado. Se Deus se materializasse aqui agora em sua essência, nós seríamos fulminados por conta da presença do pecado em nós. Nós não subsistiríamos diante dele. Tem uma frase fantástica de um teólogo que eu gosto muito, chamado J.C. Ryle. Ele diz: os próprios animais cujo cheiro é mais ofensivo para nós, não têm ideia de que são ofensivos, e não são ofensivos uns para os outros. E o homem caído, eu creio, não pode ter ideia de quão vil é o pecado aos olhos daquele Deus cuja obra é absolutamente perfeita. Eu vou trazer para uma linguagem mais simples. Eu tenho um amigo há muitos anos, e esse amigo, ele tinha bafo. É isso. Ele tinha bafo. Ele virava a esquina assim, você sabia que ele estava vindo. Nessa pegada. E assim, ele estava daquele jeito lá e ninguém tinha coragem de falar para ele. Quem que foi o maluco que chamou ele para conversar um dia? Eu. Quem aqui é um bom amigo que tem coragem de falar que seu amigo tem bafo? Amém, amém. Se você tem dúvida se você tem bafo, procura alguém que levantou a mão no final aqui, tá? Eles vão te ajudar, tá bom? E aí eu chamei esse meu amigo e eu disse: meu irmão, você tem bafo, te amo. Foi mais ou menos assim. E ele ficou em choque, porque ele falou: sério, eu não sinto, porque quem tem bafo não sente o seu próprio bafo. Já acostumou a viver daquele jeito. É isso aí. E aí o que aconteceu? Esse cara, ele foi procurar ajuda médica, e ele descobriu que ele tinha um problema num dente. Depois de anos ele descobriu isso. Ele fez o tratamento, curou, não teve mais bafo, começou a namorar e casou. Só não vou dropar o microfone que é caro. Mas é isso também. E o que acontece? É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer para você à luz das Escrituras, tá, jovem? Estou querendo dizer que você tem bafo. Só que um bafo espiritual, que se chama pecado. Enquanto nós não reconhecermos isso, e não clamarmos a Deus por um tratamento, nós não temos como ter esse relacionamento restaurado com Ele. Nós não vamos conseguir subsistir diante dEle. Mas não é só isso. Eu quero partir para a próxima verdade, que é o meu problema com Deus. Diga, o meu problema com Deus. Aleluia, mais 5 pessoas. Papo reto aqui com vocês.
O nosso problema com Deus é que nós amamos mais nosso pecado do que Ele. Desejamos mais a nossa sujeira, o nosso bafo, do que a sua glória. Esse é o nosso problema. Thomas Manton, ele diz o seguinte: primeiro praticamos o pecado, depois o defendemos, depois nos gabamos dele. O pecado é primeiro nosso fardo, depois nosso costume, depois nosso deleite e então nossa excelência. Quantas pessoas eu já não vi rumarem por esse caminho? Primeiro era um fardo até se tornar uma excelência. Hoje até posta assim no Instagram: olha aqui o que eu estou fazendo, eu sou o cara. Nós temos um problema com Deus. Nós queremos ser independentes do Senhor. Nós queremos dizer para nós mesmos o que é bom e o que é mal. Nós queremos abraçar para nós o nosso pecado. Nós queremos ficar com bafo. Nós queremos dizer para Deus o seguinte: nós não temos bafo, você que não sabe cheirar direito. O pecado, ele cega os nossos olhos espirituais para as belezas de Deus. Então você entra num ciclo vicioso. Você peca, você tem cada vez menos prazer em Deus, nas coisas do Senhor, porque você está cego espiritualmente. A sua única esperança e escape da sua depressão de existência é continuar praticando o pecado, da sua miséria de existência, é continuar recorrendo ao seu pecado, para que a sua vida tenha o mínimo sentido, para que você não caia num niilismo profundo, num abismo total e deseje a sua própria morte. Então você revisita o seu próprio vômito vez após vez, e você não consegue olhar para Deus, você não consegue ter prazer no Senhor. Já disse isso aqui, vou repetir, porque as coisas básicas são necessárias que se repitam. Você nunca vai vencer o pecado que te atormenta na tua vida, enquanto você não encontrar um prazer maior em Deus. Nunca um dever vai sobrepujar um prazer. E ter prazer em Deus não é só ter prazer em ler a Bíblia e orar e jejuar. E é ótimo que você encontre prazer nessas coisas. Mas ter prazer em Deus também é dar boas risadas ao redor de uma mesa com irmãos em Cristo. Ter prazer em Deus também é ter prazer em boas conversas que glorificam o nome do Senhor. Ter prazer em Deus é ter prazer na hora que você deita na tua cama e agradece ao Senhor, porque você tem um teto. Ter prazer em Deus, e esse prazer está especial nesses últimos dias, é aquele prazer quando você chega na sua casa e você aperta um botãozinho e faz assim, ó, pi, e liga o ar-condicionado. Porque ultimamente está terrível. Às vezes eu ando na rua, tenho visões, parece que eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego ao meu lado. Mas ter prazer em Deus é ter prazer na pessoa de Deus, na comunhão com Deus, mas também nas coisas que Deus nos dá. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, ter prazer em Deus abrange muito mais do que aquilo que talvez você pense. Por isso nós precisamos quebrar esse ciclo, precisamos mortificar o pecado que há em nós, através desse prazer em Deus. O Espírito Santo nos auxilia nessa obra, nós precisamos abraçar isso. Mas o que fazer com toda essa situação? E aqui eu quero encerrar falando sobre a solução dos problemas. A verdade é que existia um abismo intransponível entre nós e Deus, entre o homem e seu estado de Éden, entre a humanidade e a árvore da vida. O homem se tornou sub-humano. Nossa condição era tão deplorável que se tornou impossível para nós nos achegarmos a Deus. Lembra que eu pedi para você imaginar alguém estatelado aqui no chão depois de uma queda? Quando essa pessoa está no chão e você precisa ajudar alguém que está no chão a se levantar, você precisa se abaixar, correto? Para estender a sua mão, para que essa pessoa levante. Foi isso que Deus fez. Filipenses 2,7 diz, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Jesus Cristo, em obediência, se esvazia, ele se abaixa, Deus se abaixa, estende a sua mão de graça,
para que nós agarrássemos a sua mão poderosa e pudéssemos agora ser colocados de pé ao seu lado. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, disse certa vez: o grande objetivo da vinda de nosso Senhor aqui não era viver, mas morrer. Ele apareceu não tanto para subjugar o pecado por seu ensino, ou para manifestar bondade, ou para aperfeiçoar um exemplo para nós imitarmos, mas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. É para isso que você está aqui, jovem, para entender que Deus precisou se abaixar, Jesus precisou se esvaziar, pagar o preço, morrer, para restaurar o relacionamento com você. Mesmo Deus sendo ofendido, Ele escolheu nos resgatar da mesma forma que Ele escolheu nos criar. Deus escolheu nos criar e nos colocou no Éden, onde havia a árvore da vida. Nós pecamos e fomos afastados dali. Deus fala, nós precisamos afastar o homem da árvore da vida. Mas agora Jesus vem e Deus se abaixa. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus agora está de braços abertos, Ele é a vida em abundância. Nós somos chamados a nos entregarmos a Ele e sermos restaurados a um estado até melhor que o do Éden. O estado de filhos, de co-herdeiros com Cristo, de redimidos por Deus. Aquele abismo que era intransponível agora pode ser atravessado em Jesus. O objetivo de Deus não é que você permaneça caído no seu pecado. Deus quer te colocar de pé, fazer de você o homem e a mulher que Ele te criou para ser. Deus deseja restaurar o bom relacionamento dEle conosco. É como nós cantamos: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E aquele que não pisou, quando pisar vai entender que não existe lugar melhor para viver do que na presença de Deus, no centro da sua vontade, saber que você vive uma vida direcionada pelo Senhor. Sabe, jovem, eu quero falar algo muito sério para você. A alegria que brota no nosso coração e a paz, quando nós vivemos em santidade, quando nós vivemos aquilo que Deus nos chamou para viver, é indizível. Os momentos mais alegres da minha vida foram esses, momentos onde eu me sentia no centro da plena vontade do Senhor. Não tem preço você colocar a cabeça no teu travesseiro e saber que você tem o Senhor com você. Saber que apesar das tuas falhas, mais um dia você batalhou para ouvir a voz de Deus e para cultivar um bom relacionamento com Ele. Não tem nada melhor que isso.